existe uma voz que acompanha você o tempo todo. Ela comenta suas escolhas, julga seus erros e antecipa o que pode dar errado. Essa voz não fala em voz alta, mas influencia quase tudo o que você sente e faz. A maioria das pessoas nunca questiona essa voz, apenas acredita. O problema é que o diálogo interno não descreve a realidade, ele a interpreta. E aquilo que é interpretado repetidamente acaba sendo vivido como verdade. Diálogo interno não surge do nada, ele é construído ao longo da vida. Palavras ouvidas na infância, críticas repetidas, expectativas não atendidas e comparações constantes vão formando a base dessa voz interior. Com o tempo, essa voz deixa de parecer externa e passa a soar como se fosse você. A mente aprende por repetição. Aquilo que foi ouvido muitas vezes passa a ser reproduzido internamente, sem questionamento. O problema não está na existência do diálogo interno, mas na falta de consciência sobre sua origem. Quando você não percebe de onde essa voz vem, acaba vivendo sob regras que nunca escolheu conscientemente. Mais importante do que o conteúdo do diálogo interno é o tom com que ele acontece. Muitas pessoas não sofrem pelo que pensam, mas pela forma como falam consigo mesmas. O diálogo interno costuma ser rígido, impaciente e muitas vezes cruel. Erros viram acusações. Dúvidas viram fraqueza. Limites viram fracasso pessoal. Esse tom constante de cobrança mantém o corpo em estado de tensão. A mente não distingue crítica construtiva de ataque emocional. Ela reage como se estivesse sendo ameaçada. Quando o tom interno é agressivo, a ansiedade não é um efeito colateral. Ela é uma consequência direta. A ansiedade não surge apenas por situações externas. Na maioria das vezes, ela é alimentada pelo diálogo interno. Pensamentos antecipam problemas, criam cenários e repetem alertas como se o perigo fosse imediato. Mesmo quando nada está acontecendo, o corpo reage, como se estivesse sob ameaça. Isso acontece porque o diálogo interno não vive no presente. Ele oscila entre o passado e o futuro. Culpa pelo que já passou, medo pelo que ainda não aconteceu. Enquanto a mente dialoga nesse ritmo, o corpo permanece em estado de alerta. A ansiedade diminui. Não quando os problemas somem, mas quando o diálogo interno deixa de funcionar como um alarme constante. O diálogo interno se torna ainda mais perigoso quando deixa de ser apenas um comentário e passa a definir quem você é. Frases repetidas internamente deixam de soar como pensamentos e passam a funcionar como rótulos. Eu sou assim, sempre fui desse jeito, não consigo mudar. Nesse estágio, a mente não apenas interpreta a realidade, ela constrói uma identidade rígida. Quanto mais a pessoa se identifica com essa voz, menos espaço existe para mudança. A identidade passa a ser baseada não em quem a pessoa é, mas no que a mente repete. Esse é um dos pontos centrais da autossabotagem emocional. Não porque a mente queira destruir, mas porque foi treinada a repetir sem questionar. Existe um momento decisivo no amadurecimento emocional. Quando você percebe que pode ouvir o diálogo interno sem obedecer, nesse momento algo muda. A voz continua falando, mas já não ocupa todo o espaço. Surge uma presença silenciosa que observa o conteúdo sem se confundir com ele. Esse observador não julga, não reage imediatamente, apenas percebe. Quando você se posiciona nesse lugar, o diálogo interno perde intensidade, ele
deixa de ser uma ordem e passa a ser apenas uma informação. A consciência não elimina a voz interior. Ela redefine a relação com ela. E essa mudança de posição é o início real da autonomia emocional. Educar o diálogo interno não significa torná-lo sempre positivo, significa torná-lo mais justo, mais consciente e menos automático. Uma mente educada sabe apontar erros sem humilhar, sabe reconhecer limites sem transformar isso em fracasso pessoal. Quando você observa o tom da própria voz interior, começa a perceber padrões. Certas frases se repetem, certas cobranças surgem sempre, nos mesmos contextos. A partir dessa percepção, é possível interromper o ciclo, não com confronto, mas com consciência. A voz interior amadurece quando deixa de ser um juiz e passa a ser uma orientadora. Distanciar-se do diálogo interno não é se tornar indiferente, é criar espaço entre o pensamento e a reação, entre a voz interna e a decisão. Esse distanciamento começa com pequenos gestos de atenção, perceber quando a mente acelera, notar quando o tom muda, reconhecer quando a voz se torna excessivamente dura. Cada vez que você percebe isso, já não está mais totalmente dentro do pensamento. O simples ato de observar interrompe o automatismo. Aos poucos, o diálogo interno perde a capacidade de conduzir sua vida no escuro. O distanciamento consciente não afasta você da realidade. Ele aproxima você da escolha. O diálogo interno não muda de forma brusca. Ele se transforma de maneira sutil. Primeiro, você percebe o pensamento um pouco mais cedo do que antes. Depois, começa a questionar se aquela voz realmente merece crédito. Aos poucos, a mente aprende que nem toda frase interna precisa ser levada a sério. Esse processo não elimina pensamentos difíceis, mas reduz drasticamente o impacto emocional deles. A mudança real não está no silêncio, mas na diminuição do poder que a voz interior exerce. Quando o diálogo interno perde autoridade absoluta, você recupera clareza. E, com clareza, surgem escolhas mais conscientes e respostas menos automáticas. Desenvolver um diálogo interno mais consciente não é resultado de um único insight, é um treino contínuo, um processo que se fortalece com repetição e aprofundamento. A mente aprende com aquilo a que é exposta com frequência. Quando você se permite refletir regularmente sobre o funcionamento da própria mente, cria novos referenciais internos. Se esse conteúdo está ajudando você a perceber seus pensamentos com mais clareza e a se relacionar melhor com a própria mente, inscrever-se no canal é uma forma simples de manter esse processo ativo, não como distração, mas como um compromisso com o desenvolvimento da consciência. Quanto mais consistente é o contato com esse tipo de reflexão, mais natural se torna. Pensar com lucidez e equilíbrio. A mente não cria o diálogo interno sozinha. Ela responde ao que é alimentado diariamente. Palavras, conteúdos, comparações e estímulos constantes moldam a forma como a voz interior se expressa quando você se expõe apenas a ruído, cobrança excessiva, expectativas irreais. O diálogo interno se torna pesado. Assumir responsabilidade sobre o que entra
não é isolamento, é discernimento. Uma mente bem alimentada não reage a tudo. Ela seleciona. Aos poucos você percebe que cuidar do diálogo interno começa fora de você. Aquilo que você consome acaba se tornando a forma como você conversa consigo mesmo. Silêncio. Não é ausência de pensamento, é presença sem interferência. Quando você aprende a não responder imediatamente ao diálogo interno, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um recurso. Nesse espaço, a mente se reorganiza, as emoções desaceleram, a percepção se amplia. O silêncio não precisa ser forçado. Ele surge naturalmente quando a observação se torna mais frequente. Quanto menos você reage, menos a mente precisa gritar. O silêncio consciente não elimina a voz interior, mas impede que ela domine. Nesse ponto, pensar deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta. Existe um momento sutil em que você percebe que a voz interna continua falando, mas já não define seus passos. Nesse ponto, algo essencial muda. Você não tenta mais vencer a mente, apenas deixa de se confundir com ela. Pensamentos passam a ser vistos como movimentos internos, não como ordens. A culpa perde força. O medo deixa de paralisar. A autocrítica se torna mais branda, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a relação com a mente se tornou mais madura. Você começa a agir, não para calar a voz interna, mas apesar dela. Esse é um sinal claro de crescimento emocional, quando a mente deixa de comandar e passa a acompanhar o diálogo interno. Não precisa desaparecer para que você viva com mais equilíbrio. Ele precisa ser compreendido quando você observa a mente sem se confundir com a voz que fala dentro de você. Algo essencial acontece. Você recupera a escolha. A maioria das pessoas vive reagindo ao que pensa sem perceber que poderia conduzir. Desenvolver inteligência emocional não é silenciar a mente, mas aprender a dialogar com ela de forma mais consciente. Se esse conteúdo ajudou você a entender melhor o funcionamento da sua própria mente, inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar esse processo de aprendizado. Aqui, a proposta não é oferecer respostas rápidas, mas construir clareza ao longo do tempo. Pensamentos passam, a consciência permanece.